Agora, a situação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, até dia 31 de dezembro, muita gente vai entrar no páreo, né? Tá todo mundo entrando no páreo. Daqui a pouco o Racing lá de Santa Teresa também vai entrar no páreo querendo o Gabigol para 2025. Muito bem, pessoal, semana decisiva para o Cruzeiro. No sábado, dia 23, teremos a grande final da Copa Sul-Americana contra o Racing em Assunção. Mas antes, o time cruzeirense irá fazer uma escala em São Paulo para o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Bora conferir um trecho que eu separei para você dos donos da bola, fazendo uma análise completa do jogo do Cruzeiro contra o Racing e mais informações sobre Gabigol no Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Na tela, a comemoração dos jogadores do Racing após a vitória contra o São Lourenço. Isso vai render, hein? Cara, me chamou a atenção. Daqui a pouquinho eu quero ouvir o Garcês, que acompanha muito de perto futebol argentino, sul-americano como um todo. O maior especialista. Exatamente, o maior especialista de futebol sul-americano do Brasil. Eu vi esse jogo, vi o primeiro tempo do jogo ontem e me chama a atenção, porque na tabela, claro, o Racing está disputando o título, mas ele não conquistou nada ontem, né? Ele conquistou uma vitória importante diante de um São Lourenço que vem mal no campeonato, mas era no novo gasômetro, jogo complicado. Agora, e esse clima de festa, Valu? Você que a gente sabe é um cruzeirense assumido, tá apreensivo pro próximo sábado. Você acha normal essa comemoração? Acha que tem algo demais? Você acha que os caras já estão cantando vitória? Como é que você viu essa reação dos jogadores do Racing após o resultado? O tio Ben do Homem-Aranha, ele tem uma frase que é excelente, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eles estão trazendo para eles, de forma deliberada, uma responsabilidade ainda maior. E está tudo certo, está tudo certo. Eles estão fazendo as festas deles, gritando da Copa no jogo de campeonato argentino. O Racing vive um grande momento, daqui a pouco o Garcês vai trazer com muito mais capacidade do que eu. O técnico já havia dito que ninguém pode tirar o nosso sonho, está tudo certo. É só combinar com o Cruzeiro também, né? Que está do outro lado. Então, eles estão trazendo esse tipo de ambiente, esse tipo de clima. E o Cruzeiro está trabalhando mineiramente nessa final, o torcedor mobilizado, a instituição também. Então, é aquela, né? Se o Racing for o campeão, tudo isso aí vai viralizar, os caras vão falar que desde sempre acreditaram no título e etc. Se não for, tem a outra parte do futebol que você tem que estar pronto para lidar. Sem dúvida, um grande momento do time. Estão trazendo esse expediente da provocação, do ânimo deles mesmos. E eu vejo com naturalidade. Mas eu, viu, André, só para fechar, se eu sou um técnico, eu prefiro que a minha equipe trabalhe a forma da preparação que o Cruzeiro está trabalhando. Aí é uma coisa de preferência de cada um. E você, Thiago Fernandes, você é um cara polêmico. E aí? Cara, tem alguma coisa nessa comemoração? Nada de... Porque também, assim... Eles querem... Nem sempre o vestiário é divulgado. Sim, eles estão na ideia do Flamengo pós-título da Libertadores, né? O Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Eles estão nessa ideia. Só que a grande verdade é que vão tomar a ferro do Cruzeiro no sábado. O Valuzinho é mais comedido que eu. Mas vão tomar a ferro do Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro é favorito? Não, mas o Cruzeiro vai vencer porque eu quero. É simplesmente isso. É porque eu quero. Não, Thiago, eu achei que você ia falar que é típico do argentino fazer isso, né? Mas é típico. Mas é típico. E eu concordo. É o jeito dos caras fazerem isso. Eu achei que você ia falar isso. Mas é o jeito dos caras fazerem isso. O ponto é... Eu ia chamar de Eltinho, cara. Desculpa, esse é xingamento. Não, mas o ponto é... A grande verdade... A grande verdade é que o Cruzeiro vai ganhar essa Copa Sul-Americana. Vai ganhar porque o Cruzeiro, para mim, ainda tem os melhores jogadores. Ele não tem o melhor futebol hoje. O melhor futebol das duas equipes é do Racing. O Racing detém esse posto. Agora, quem tem os melhores nomes no elenco? Quando você tem garrafa ali para vender, fala assim, qual que é melhor? É melhor ter o Matheus Pereira? Ou é melhor ter o Almendra? É melhor ter o Caio Jorge? Ou é melhor ter o centroavante do Racing? Nem sei quem é. É melhor ter os caras do Cruzeiro. Hoje, os jogadores do Cruzeiro são melhores. O ponto é, o Racing joga hoje muito bem. Como conjunto, é um time interessante.
como conjunto, a gente apostaria hoje no Racing, talvez, como favorito. Só que vai dar Cruzeiro, não vai ser um jogo fácil, mas vai dar Cruzeiro nos 90 minutos ainda, viu, André? O Valuzinho é mais comedido que eu. Ele é mais tranquilo, ele é mais pé no chão. Aqui não. Aqui não. Vai dar Cruzeiro. Thiago, você não ilude o pessoal, não, que eu só vou lembrar o seguinte, Valu. Ele também falou que é da Atlético contra o Flamengo na Copa do Brasil. Só quero lembrar. Mas a culpa não é minha, é culpa da incompetência do Atlético. Você começa quer jogar nas minhas costas a incompetência vai zicar, né? de 11. Você quer jogar? Zica, você quer jogar? Eu falei que é da Atlético contra o Vasco. É zica. Eu falei que ia jogar da Atlético contra o Vasco, deu. Eu falei que é da Atlético contra o Fluminense. Não, River. Contra o River, deu. Historicamente, Os dois jogos falou, não. Contra o Fluminense eu achei que ia perder. Historicamente, não será a primeira vez que o Cruzeiro vai enfrentar um adversário Achei que você fala que bate no Racing. é superior a ele, joga mais futebol. Não é a primeira vez, só que a própria história do Cruzeiro é rica também em grandes conquistas, né? Tapinha no Ou alguém Rio, acha que a distância do Racing para o Cruzeiro é a mesma distância do que aquele Palmeiras da Parmalat de 96 contra o Cruzeiro. Então, e esse expediente faz parte também da vida do Cruzeiro. Cara, jogo único. Falei a mesma coisa do Atlético. Não vou mudar no caso do Cruzeiro. Jogo único, eu acho que o favoritismo cai muito. Mas peraí, Porque acontece uma coisa diferente. Mas ali. André, peraí, vou discordar de você. O Hoje Racing existe não uma fez diferença. um bom jogo contra o Corinthians na Hoje existe uma O Corinthians teve diferença. chance de matar o Racing jogo. sentiu o peso. Sai perdendo. Hoje existe O Galo uma perde o diferença. gol quando tá 1-0. Hoje existe uma diferença maior entre Botafogo e Atlético do que entre Racing e Cruzeiro. A diferença que existe Hoje, entre né, o retrato de Botafogo hoje, sim, e o Atlético, ela é maior do que a diferença que existe entre Racing e Cruzeiro. São nivelados. O meu ponto é, o Cruzeiro tem mais jogadores interessantes. O Racing hoje tem um conjunto melhor, porque tem um trabalho mais longevo. Do outro lado, é inevitável falar, quando a gente olha para a Libertadores, a gente vê 2 trabalhos com a mesma longevidade, um time que tem jogadores melhores e um trabalho melhor. Isso é indiscutível. Indiscutível. É um time que está em 2 frentes no final de um campeonato, no final de uma temporada. 2 frentes, as 2 principais competições para um time brasileiro disputar, o Brasileirão e a Libertadores. O Everton Guimarães é um cara que se apega muito a essa questão anímica, né? Everton, como é que você viu essa comemoração dos jogadores do Racing? Os caras estão empolgados, mas também, de uma certa forma, eles estão chamando uma responsabilidade. Nós vamos copar Paraguai, ou seja, nós vamos dominar o Paraguai. Como é que você viu essa postura dos jogadores e o vídeo também sendo divulgado, né? Olha, André, eu prefiro essa mobilização com respeito ao adversário do que esse tipo de mobilização que o Thiago Fernandes faz. Porque se o Racing faz a mobilização se empurrando para cima da decisão, para cima do adversário, o Thiago Fernandes faz oba-oba, como fez na final da Copa do Brasil e está fazendo agora na final da Copa Sul-Americana. Otimismo é uma coisa, oba-oba é outra. Então o Cruzeiro não precisa fazer isso que o Thiago Fernandes faz, porque o Thiago Fernandes faz pelo Cruzeiro. Aliás, não autorizado pelo Cruzeiro, mas faz. Vamos lá. Isso não digo que adianta, mas eu prefiro um time mobilizado do que um time num aspecto de inércia. Sabe? Estamos indo ali disputar uma final. Se Deus quiser, vai dar certo. Cara, desculpa. Não pode ser assim. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro esteja assim. O Cruzeiro está indo com respeito, com equilíbrio. Agora, o meu fato de meter um 51-49 para o Cruzeiro nessa decisão é porque eu, de fato, acredito que o Cruzeiro tem mais jogadores cascudos e que isso pode fazer diferença. Mais jogadores cascudos em vários setores. Jogadores acostumados a grandes jogos, etc., a grandes decisões. O Cruzeiro tem mais. Agora, é um campo neutro. Acho que as forças se equivalem. Então, eu dou 1% a mais para o Cruzeiro pelo fato do Cruzeiro ter mais jogadores cascudos e mais qualidade técnica. Agora, falou a mesma coisa que eu e está discordando de mim, por quê? E outra coisa, dá uma segurada aí, irmão, que eu estou falando, daqui a pouco você fala. Só uma outra coisa que o Cruzeiro tem de vantagem em relação ao adversário, e quem desconsiderar isso, vai desconsiderar a história que está aí mostrando. O Cruzeiro tem no banco de reservas o atual campeão da Copa Libertadores, que vai decidir a Sul-Americana. Isso também, desculpa, tem muito peso. Porque querendo o Thiago Fernandes ou qualquer outro ou não, esse cara tem estrela. O Cruzeiro tem 5, esse cara tem mais uma, são 6. Esse cara tem estrela. Então o Cruzeiro leva vantagem no banco de reservas e, para mim, tem mais qualidade técnica do que o adversário. Agora, se não competir, se não se arrebentar no jogo,
aí não ganha nada aí de ninguém. E o Cruzeiro com certeza sabe disso, o Diniz sabe disso, vai passar para os adversários. Agora, opa, deixa para o Thiago Fernandes que ele faz. Eu quero depois um raio-x na sequência desse Racing por parte do Garcês, uma equipe que vem num grande momento. Então, nós vamos falar também desse adversário do Cruzeiro. Mas, pessoal, estamos falando, terminamos o bloco, falamos muito sobre a questão da comemoração do Racing, se já estão comemorando antes da hora ou chamando uma responsabilidade. Mas vamos falar um pouquinho, Garcês, desse adversário do Cruzeiro, 5 vitórias consecutivas, vivendo um grande momento. O Cruzeiro vai pegar pedreira, é um favorito, por exemplo, no sábado. O que você acha? É difícil colocar a palavra favorito, mas apresenta hoje futebol mais coletivo, mais seguro, que eu vou dizer. A palavra certa é essa. Tá. É um time mais consistente, tipo, sabe o que fazer em campo. Eu acredito muito no Cruzeiro, num jogo único, porque o Cruzeiro tem mais qualidade técnica que o jogador. Se você pegar o jogador por jogador, e eu fazer numa boa, assim, acho que eu fiz com o Eltinho pelo telefone, não sei se ele já passou aqui também, mas o Cruzeiro tem mais jogadores que os do Racing. Só que eles vivem em grande momento. É normal esse tipo de comemoração, porque foi um jogo eletrizante, foi decidido no final, foi com um gol meio chorado ali do Facundo Moura, que é um lateral direito reserva do time. E que eu disse aqui no primeiro bloco, né, falando assim que o time reserva do Racing, o time misto, tem se comportado muito bem, tem vencido os jogos. Né? Então, desses últimos 5 jogos, acho que 2 ou 3 foram com o time misto, né? 2 foram com o time titular. Né? E os jogadores estão comparecendo, estão se apresentando, estão botando a cara a tapa, e o time vem muito confiante. Mas é um jogo único. Eu lembro quando eu tinha 2 jogos, eu estava na final da Supercopa de 92, estava lembrando com o Valu, foram 2 jogos, o Cruzeiro conseguiu mostrar a superioridade. Era um baita time do Cruzeiro, tinha Roberto Gaúcho, Betinho, Renato Gaúcho, passou o rodo aqui no Racing, 4-0. Mas eram 2 jogos. Ali é muito favoritismo o Cruzeiro, porque tinha feito uma campanha maravilhosa. Aqui não, é um jogo só. Do mesmo jeito que o Atlético é inferior ao Botafogo hoje. Mas ele pode vencer num jogo único. Ano passado mesmo, o Fortaleza era muito superior à Liga de Quito. Era futebol. Só que num jogo, irmão. Num lance, a Liga de Quito num contra-ataque, um lance direto, empata o jogo, vai para os pênaltis e é campeão. Então, isso é um jogo único. Então, é possível sim. Só que aí os grandes jogadores vão ter que se apresentar. A gente precisa ver o Matheus Pereira. Eles têm o cara deles, que é o Juan Fernando Quinteiro, que vive grande momento. É um jogador de altos e baixos na carreira inteira. Mas ele vive grande momento. Então, ele fez um gol no jogo na eliminatória, um golaço contra o Uruguai. E ele tem decidido esses jogos também na Sul-Americana e no Campeonato Argentino. Mas é um time bem consistente nesse sentido. Mas comete falhas, gente. Marcação. Eu já vi jogos do Racing muito ruins essa temporada. E o técnico Costas foi até muito criticado. Mas hoje ele vive um momento de amor, de paixão com a torcida, com os jogadores, e eles vão muito empolgados para esse jogo lá na Assunção. É normal, gente, a confiança, mas quem sabe o Cruzeiro não surpreende. Ô, Garcês, mesmo sem ser... O Racing não tem um melhor elenco para mim do que o River Plate, por exemplo. Para mim é uma distância abissal. Mas, em termos de futebol, você considera que hoje, dentro da Argentina, o Racing é o time que melhor joga no campeonato, mesmo estando... Ele ainda não está na liderança, está a 3 pontos ali do líder, mas a gente pode falar que, neste momento, o Racing joga o melhor futebol dentro da Argentina? Na sua opinião? Eu acho que até superou o Huracan. Né? O Huracan também tinha um time bem organizado, mas nada supera o Vélez. Para mim, o Vélez é o time mais consistente de todos. Sabe muito bem o que fazer nos momentos assim, da partida, está perdendo por 1-0, um momento que está vencendo, sabe controlar o jogo. É o time mais cascudo da Argentina hoje, é o Vélez, do Quinteiros. Mas esse time do Racing está em ascensão. Hoje, na reta final, ele chega a ser o 2º melhor time da Argentina. Vem pedreira por aí, é um assunto que vai render ainda até o sábado para esse jogão. Mas outro assunto que está rendendo, não para de render, é Gabigol. E a gente vai colocar na tela o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, falando desse interesse também do Santos em cima do Gabigol, que está de saída do Flamengo. Vamos conferir. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo.
no páreo, Valu? Tá no páreo. De acordo com o presidente, tá no páreo. Agora, assim, o Gabigol tem contrato até 31 de dezembro. O torcedor do Cruzeiro tem que entender que, por mais a parte que deseja a chegada do atacante, gostaria de ver isso ser resolvido logo, não é dessa forma. A parte que existe, a parte que não deseja que o jogador não chegue também, vai ter que alimentar essa angústia de saber se ele virá ou não para o Cruzeiro durante um período maior. E a questão é que o Cruzeiro já fez tudo que tinha que fazer. É importante salientar que, além do que foi oferecido ao Gabigol, tem uma questão esportiva, né, do Cruzeiro. Porque um jogador, por melhor que ele seja, dentro de um contexto, para se fazer uma equipe, você não faz só com um grande jogador. Então, isso também foi passado ao staff do Gabigol, do que o Cruzeiro pretende fazer esportivamente no ano que vem. Se o Santos também ofereceu, aí é problema do Santos, na verdade, com o jogador, o que ele vai oferecer, deixar de oferecer. Então, é isso, com um passo dentro do Cruzeiro é de tranquilidade com relação a isso, porque o que o Cruzeiro precisa de resolver está à frente, logo ali no sábado, e isso aí não tem como adiar. Agora, a situação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, até dia 31 de dezembro, muita gente vai entrar no páreo, né? Tá todo mundo entrando no páreo. Daqui a pouco o Racing lá de Santa Teresa também vai entrar no páreo querendo o Gabigol para 2025. Então, todo mundo pode querer. A questão é realmente do que você pode será do Cabulosão, amarrar. né, Valu? Não, eu não sei. O Cruzeiro está realmente também no páreo. Né? Então, Você acha que ele está esperando o Santos confirmar que vai ter um investimento pesado no ano que vem? é difícil dizer, o Garcês, o que o Gabigol pode estar esperando. Pensando em termos de Brasil, ele pode estar esperando isso do Santos. Ele pode estar esperando o Cruzeiro confirmar ou não participação na Libertadores ano que vem. Ele pode estar esperando o mundo árabe. Ele pode estar esperando uma série de coisas. Eu acho que só não dá para competir. Então, da com a parte Arábia. do Cruzeiro, ele fez o que tinha que fazer e está pensando no 2024 dele corrente. Ponto. E tem um ponto também, assim, o Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Não é praxe dos jogadores anunciarem um novo acordo tendo vínculo ainda. Ele vai ser reintegrado no alguém Flamengo. ficaria- Mas é aqui- Gabigol. Na comemoração ele anunciou que ia Vamos lá, sair também. alguém Mas ficaria não falou do Cruzeiro. Não falou dentro do do, Cruzeiro. Falou dentro do apenas que é ia o sair. mundo do futebol, alguém aqui ficaria completamente de queixo caído se o Gabigol renovasse com o Flamengo uma nova Eu situação? ficaria. Pelo que foi dito, eu Pelo ficaria que é o surpreso. futebol, Pela Thiago. forma como foi, pela forma como ele disse, pela forma como o próprio Flamengo disse Thiago, e pela mas- proposta que o Flamengo fez E a ele. como trataram depois também. Isso, exceto que o Flamengo entregue para ele uma proposta boa o suficiente, eu não acredito que com a proposta entregue pelo Flamengo que o Gabigol aceita. Tem eleição no Flamengo, Hoje é do em Cruzeiro, dezembro. hoje é Tem do Cruzeiro, candidato bem lá melhor falando que em a do- Gabigol, né? A proposta do Cruzeiro hoje é bem Ele superior. virou tema de proposta e ele está virando ferramenta política dentro do clube. Sim. Porque esse cara que É um está ídolo, falando né? isso para a torcida, ele está literalmente jogando para a torcida. Claro. Porque ele já é candidato há algum tempo. Por que ele deixou para falar que conversaria com o Gabigol depois que o Flamengo foi campeão? Porque Com pra 2 gols do Gabigol, Porque hein? para ele é interessante, pô. Eu acho que o Gabigol está esperando a questão do Neymar. Se o Neymar for para o Santos e ele. Essa entrar também no tá pacote, rendendo, Você hein? também, cara. acho É o que pode aporte ser financeiro. Eu que acho eu tô só falando. que assim, o Eu acho torcedor isso. do Cruzeiro tem que entender que isso faz parte de um processo. O martelo não será batido, talvez mesmo ainda depois do término do Campeonato Brasileiro. Dia 8 de dezembro, a gente vai saber disso somente lá no final de dezembro ou início de janeiro. Virou uma novelinha boa, então. Cara, mas eu não acho que é novela, porque envolve um jogador. É novela quando é jogador insignificante, me desculpe, mas não é o caso do Gabigol. Você está falando de algo muito grande, assim, em termos de Brasil. Eu quero ouvir a opinião do Everton Guimarães sobre Gabigol, mas HG, e essa história de Santos na parada, Gabigol ainda não deu uma resposta, o que você imagina do desdobramento dessa história? Bom, primeiro que o Gabigol precisa, todos os dias, agradecer pela palmolice do Atlético nos jogos das finais, os espaços concedidos a ele, que é um jogador decisivo, porque esses 2 gols mudaram os rumos do futuro dele como jogador de futebol. Bendito seja o Atlético na vida dele, a palmolice, né? Porque os espaços foram dados, ele aproveitou muito bem, porque, vamos lá,
Será que se o Gabigol não tivesse feito os 2 gols na final e o Flamengo não tivesse sido campeão, tudo isso estaria sendo dito sobre ele? O que eu estou querendo dizer? Os números do Gabigol, principalmente em jogos decisivos, são incontestáveis. Mas as atuações dele, há muito tempo, lá no Flamengo, quando jogava e vinha jogando muito pouco, as atuações não convenciam. Tanto que ele era reserva do Pedro. E assim, mais pelos números e as decisões anteriores, que a torcida eventualmente pedia. Quando o time jogava bem, jogava mal com o Tite, derrapava, a torcida pedia e tal, mas não era com tanta convicção, porque o Pedro era o jogador, como é o jogador titular do Flamengo. Aí vem a decisão, ele arrebenta nos 2 gols e muda absolutamente o futuro próximo dele. Porque daí o interesse do Cruzeiro, na verdade, foi antes dos gols, tá, da decisão. Eu estou dizendo que todo o interesse de outros clubes nasceu principalmente depois dos 2 gols. Porque ele se tornou uma notícia muito maior em destaque do que o próprio título do Flamengo. Falou-se mais de Gabigol depois do título do que do próprio título do gigantesco Flamengo. Então isso é aquela questão, não é o que você vende, é a forma que você vende, né? É a maneira que você embala o produto. E o Gabigol sabe muito bem se embalar, porque ele é um fenômeno midiático. Ele tem bola, ele é decisivo, mas ele sabe fazer o jogo de cena, o jogo da mídia, ele sabe fazer. Então ele foi lá, guardou os 2 gols, se valorizou, deu uma declaração que eu não teria dado, tá? Cada um é cada um. Tem gente que apoia, eu não teria dado, porque eu acho que ele desrespeitou a instituição, outros profissionais, eu acho que não é por aí. Mas enfim, ele deu, e ali ele chamou toda a atenção para ele. Toda a atenção para ele. O Cruzeiro, lá em setembro, já havia falado com ele, já há uma proposta formal, quer dizer, formal não, uma proposta feita através das conversas e etc. Ele sabe o que ele vai ter no Cruzeiro. No Santos, ele recebeu uma proposta oficial, segundo seu presidente, e ele tem ainda essa questão aí da Arábia que pode pintar. Ele pode escolher. E aí é saber, entre o prazer de jogar futebol, estar numa praça como a nossa aqui, que hoje é uma praça que, convenhamos, é de destaque no futebol brasileiro, trabalhar numa SAF, receber em dia, ganhar muito bem, ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Agora, tem um detalhe, eu só não sei, a torcida do Flamengo é muito exigente, mas lá, os números conquistados antes, as atuações, principalmente nas finais, deram a ele um tamanho no Flamengo eu mesmo cobrava que ele não poderia estar na mesma frase com o Zico, por exemplo. Mas ele vem numa final de Copa do Brasil, marca 2 gols, ele sobe, obviamente, o sarrafo sobe para ele. Então ele é um ídolo do Flamengo. Agora aqui no Cruzeiro ele vai ter que fazer muito mais do que vinha fazendo no Flamengo para convencer. E eu não sei se a torcida do Cruzeiro teria a mesma paciência que a do Flamengo teve, porque a paciência que a do Flamengo tinha com ele até a final da Copa do Brasil vinha de decisões anteriores onde ele foi decisivo. E aqui no Cruzeiro ele vai ter que começar a desenhar uma história. Ele quer, ele está com tesão, ele está com vontade. Ele quer mesmo para a carreira dele um recomeço que vai ser muito cobrado pela torcida. É o que a gente precisa saber e ninguém pode ter certeza de nada. HG e colegas, TNT Esportes, acabou de publicar há pouco tempo. Gabigol vai assinar com o Cruzeiro por 5 temporadas, 4 temporadas, 2028, porque começa em 2025, claro. Então, até 2028. Isso, 4 temporadas. 4 temporadas, que era uma discussão que estava tendo, né? Seria 3 ou seria 4, assim. A informação que eu tinha era de que seriam 4 temporadas. Mas naquela matéria do GE, que foi a primeira de todos, logo após o título, falava-se de uma discussão, que o Gabigol queria 4, mas que o Cruzeiro teria colocado 3. Acho que tem um áudio do próprio Pedrinho dizendo que ele não assina com nenhum jogador por mais de 3 temporadas. E o Gabigol... Mas o Caio Jorge é mais do que isso. É mais de 3? 5. Sim. 5? 5. Eu achava que tinha ele falando isso. Mas o Gabigol sempre quis, entre 4 e 5 anos, foi o que ele pediu ao Flamengo. E é por isso que eu acho que ele não vai assinar com o Flamengo. Você acha que já está, assim... Não sei se dá para dizer se já está assinado, mas... Assim, assinado não, mas apalavrado sim. Mas pode ter alguma coisa que possa romper isso aí? Então... É que assim, mundo árabe, o Dudu também estava palavrado. O futebol. O Dudu também estava palavrado. Tem um zagueiro que ia vir para o Cruzeiro, aliás, felizmente Valdez. o torcedor do Cruzeiro não veio, estava com passagem comprada, cara. Loucura, né? Estava mesmo. O Bruno Valdez com tinha passagem tudo comprada, certo. etc.
Aliás, Ainda como bem que diria não a veio. Bruna Marquezine, um livramento. Bruno Mas esse caso do Gabigol tá palavrado. Agora o ponto é, ele vai respeitar e cumprir? Eu acho que sim, tá? Eu Ele acho mesmo que sim. bateu na tecla do Flamengo não ter respeitado um o acordo, que ficou me- chateado com isso. O que me falaram, ele falou, pegaram na minha mão. Isso. Ele falou isso, pegaram na minha mão. Imagina que ele tenha pegado na mão do Pedrinho. Então, e aí, ou ele não pegou, se ele não pegou na mão do Matos ou do Pedrinho, ele deu a palavra dele. Sim. O ponto é, eu acho que ele vai cumprir. Sim. Eu acho que ele vai cumprir, eu acho que ele virá pro Cruzeiro, só que não dá para cravar 100%, porque a palavra tá ali. Aí vem uma proposta de 10 milhões de reais por mês. Fala, pô, velho, olha, minha palavra, 10 milhões por mês, né? Aí você dá uma olhada. Cenas dos próximos capítulos. Deixa eu É isso aí, pessoal. A delegação do Cruzeiro deixará Belo Horizonte na terça-feira rumo a São Paulo e a diretoria decidiu levar o grupo inteiro para as viagens. Até mesmo jogadores lesionados como o atacante Juan Gineno irão integrar o grupo nas duas viagens. A ideia é unir mais o time para essa grande final, né? Por determinação da Conmebol, o Cruzeiro terá que chegar em Assunção ainda na quarta-feira e por isso a delegação cruzeirense viajará de São Paulo para a capital paraguaia logo depois do jogo contra o Corinthians. O Racing está prometendo levar essa taça para casa, mas os cruzeirenses prometem que eles não irão levar, né, gente? Vamos ver essa grande partida que vai ser entre Racing e Cruzeiro. Vou ficando por aqui, mas já deixa aqui nos comentários o que você achou da análise dos donos da bola. E qual sua opinião sobre Gabigol, gente? Ele irá honrar sua palavra com o Cruzeiro em 2025, sim ou não? E se você curtiu esse corte, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo.